Oratória Comunicação, Instituto Professor Calazans. PowerPoint, lembrando que PowerPoint é o cenário de fundo, é o pano de fundo. Nós estamos estudando recursos áudio, recursos audiovisuais, mais especificamente recurso visual. E estamos estudando princípios e fundamentos, tá? E aquilo que nós estamos aplicando para o PowerPoint serve também para outro e qualquer recurso. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. PowerPoint ajuda ou atrapalha? Então, nós vimos na aula anterior, daquela renomada revista brasileira, que fez uma menção, uma declaração numa determinada matéria, dizendo que atrapalha, e nós fomos enfáticos em combater, porque, na realidade, ele ajuda e ajuda muito. O problema não é o dispositivo, não é o recurso, e sim a utilização do recurso. E aí nós falamos sobre um pouco de neurociências, falamos também sobre a pirâmide de William Glass, inclusive em aulas extras, nós temos uma aula, talvez então, mais de uma aula, falando sobre a pirâmide de William Glass e um pouquinho também de neurociências, falando sobre a anatomia e as partes funcionais do nosso cérebro, tá? E aí a gente se valeu de três conceitos aí voltados a neurociências, psicologia e a arte da pedagogia, que é a arte de ensinar. Então vamos lá? O modo de utilização é mais importante do que o próprio recurso. Alguém me fez a seguinte declaração: Calazans, por que que você está fazendo um curso de recursos audiovisuais ou PowerPoint se hoje a inteligência artificial, chat, GPT, me dá toda essa informação? Então vamos lá. Aí eu bombardeei, né, contra-ataquei. Contra-atacar é uma palavra, uma expressão muito forte, né? Mas eu argumentei da seguinte maneira: nenhum homem é melhor do que uma máquina, e nenhuma máquina é melhor do que um homem utilizando uma máquina. Então, embora eu esteja falando de máquina, eu poderia falar de recursos, ou no caso aqui, o PowerPoint. Então, nenhum homem, nenhum PowerPoint é melhor, nenhum homem, né, nenhum professor, nenhum palestrante é melhor do que um recurso. Mas um homem utilizando um recurso é melhor do que qualquer recurso. Então, vamos lá? O modo de utilização é, sim, muito importante, né? A faca é um objeto, é um utensílio, é uma ferramenta ruim ou boa? Muito boa. Se eu usar para cortar pão, se eu usar para cortar faca, né? Excelente. Então, temos aí uma ferramenta excelente. Se eu utilizar para ferir uma pessoa, acabou. Então, vamos lá? A utilização é mais importante do que o próprio recurso. Então, quando eu falei para vocês que eu vi uma apresentadora apresentando ali uma palestra de 2 horas, onde ela ficou o tempo todo lendo o recurso, no caso era o PowerPoint, ninguém aguentou. A evasão da classe foi enorme, da evasão da plateia. Tá? Então, vamos lá, uma palestra de 2 horas, onde ela ficou literalmente lendo com letras pequenas, uma fonte de formato horrível, só ela conseguia ler, porque só ela tinha acesso ali embora fosse projetada a tela, o slide, era totalmente incompreensível para todo mundo. Tá? Então, o recurso é bom? É bom, mas ela cometeu alguns pecados capitais. E, Carlos, por que que ela cometeu alguns pecados capitais? Porque ela desconhecia princípios e fundamentos do PowerPoint. E é a aula de hoje. Então, nós falamos sobre pecados capitais, que são os erros crassos, mas os erros crassos acontecem por desconhecimento daquilo que nós vamos falar hoje. Então, tem um apelo visual, lembrando que na neuropsicopedagogia, eu não estou falando aqui, não vou falar sobre
os canais de comunicação ou estilo de aprendizagem, mas o PowerPoint tem por finalidade alcançar o aprendiz, o comunicador visual, conforme nós falamos em aulas anteriores. Modo de utilização, mais importante que o dispositivo. Calazan, você está sendo muito repetitivo. Inclusive, em uma determinada aula no meu canal do YouTube, um internauta falou: Calazans, você é muito repetitivo. E eu agradeci, porque a repetição é a rainha da memorização, é a alma da memorização. Inclusive, eu vou deixar também aqui como aula extra, o bônus, aula extra, o bônus, você procura lá. Repetição, a rainha da memorização. Eu deixei uma aula bem tranquila ali para explicar, não vou explicar por quê, mas eu vou ser repetitivo, principalmente nesse princípio que eu vou abordar aqui hoje. Preciso ser repetitivo porque nós vamos estudar várias técnicas, pecados capitais, e se você não entender o princípio de hoje, que é a utilização, nada adianta. Então, as consequências, os erros, os pecados capitais têm como consequência o não entendimento da aula de hoje, tá? E aí, lembrando que o objetivo do curso é identificar os benefícios e vantagens do PowerPoint, aplicar as técnicas, quais são as técnicas, e também evitar os pecados capitais. E a aula de hoje é objetivo, tá? Objetivo, tá? Do PowerPoint. E aí nós temos aí, já apresentei na aula anterior, vamos falar sobre identidade, fonte, textos, não vou deixar, não vou explicar tudo isso aqui hoje, mas a transição dos slides. Interessante, né? Quantos slides, professor Calazans, eu devo utilizar na minha apresentação, se valendo do PowerPoint? Transição dos slides, quantidade, duração, tudo depende daquilo que a gente vai falar hoje aqui. O professor, ele precisa inicialmente preparar o roteiro da sua aula, o palestrante, o roteiro da sua palestra. E aí sim, depois que ele faz isso, é que ele vai preparar o PowerPoint. O erro comum é quando as pessoas elas começam a preparar uma palestra, uma aula pelo PowerPoint. Ela comete um erro que nós vamos ver aqui. Não é esta a sequência. O objetivo. Olha só o que um dos palestrantes, opa, um dos palestrantes, na realidade já foi um dos palestrantes mais caros do país. Ele falou, vou ler a frase, depois eu vou explicar essa frase. Eu sou um dos poucos palestrantes nesse país que não utiliza o PowerPoint nas apresentações. Eu estava participando dessa palestra presencialmente, ao vivo, né? Quando eu ouvi ele falar isso, isso me deu um arrepio, tá? Porque quando ele fala isso, o palestrante fala isso, ele não entendeu princípios e fundamentos dos recursos audiovisuais e principalmente o objetivo do PowerPoint, tá? Então, muito cuidado com essa afirmação. Então, quando ele usou essa expressão, tá? Ele cometeu aí um erro que feriu a alma da oratória e da comunicação. Então, vamos com calma. Isto é verdade para alguns palestrantes, pouquíssimos. Isto é verdade, pode ser verdade para pouquíssimos professores, que por um acaso era o caso dele. Nós já falamos em aulas anteriores que o objetivo do recurso visual, ou do audiovisual, no caso visual, é alcançar o estilo de aprendizagem visual, o comunicador visual, levando-se em consideração canais da comunicação. Então, quando eu utilizo um recurso visual, a finalidade não é usar aquele recurso como um roteiro para o professor, e sim como um recurso para o ouvinte. Então, PowerPoint é um auxílio ao ouvinte. Qual imagem, o que eu devo escrever para que o meu aluno, para que o meu ouvinte, ele possa memorizar a minha
informação e o meu conhecimento. Então, o ponto de partida, quando eu vou elaborar uma apresentação visual ou audiovisual, o ponto de partida não é o professor. O ponto de partida é o aluno. Repito, PowerPoint não é um roteiro para o apresentador. É claro que numa situação secundária, o professor não tem problema nenhum a usar o PowerPoint ou qualquer outro recurso como um roteiro. Mas vamos lá. Eu participei de uma palestra, numa convenção, um simpósio, onde tivemos vários apresentadores e eu organizei esse simpósio, esse grande evento. E teve um palestrante que despontou de uma forma maravilhosa, foi o melhor palestrante do evento. Meses depois, foi aqui em São Paulo esse primeiro evento. Meses depois, nós tivemos um evento com o mesmo tópico na cidade do Rio de Janeiro. E o organizador pediu para que eu apresentasse alguns apresentadores, palestrantes, e eu apresentei esse camarada. No Rio de Janeiro, ele foi considerado o pior apresentador do evento. E o organizador lá falou: Calazans, isso é o que você tinha de melhor para trazer? Então, o que aconteceu com ele no Rio de Janeiro? Lá, ele levou um dispositivo, um pendrive, não sei por quê, não sei como, a apresentação dele estava toda em PowerPoint, mas, repito, não sei por quê, dados técnicos, a apresentação dele não conseguiram configurar no computador lá da faculdade. E aconteceu que frustrou, ele não conseguiu se valer daquele recurso. E ele não tinha a matéria, o programa, os tópicos em sua cabeça. Então, para ele, aquele recurso não era um roteiro para o aluno, não era um recurso para o aluno, foi um recurso para ele. Então, e ele se valeu daquilo como um roteiro. Falhando aquilo, né, já vi outras situações em que faltou energia e o comunicador, o palestrante ficou totalmente perdido. Então, vamos lá? Por que isso aconteceu? Essas coisas, essas ocorrências aconteceram porque o palestrante ou o professor perdeu a essência. Ele achou que o PowerPoint ou qualquer outro recurso visual era um recurso, era um roteiro para ele. E se o professor, o palestrante, ele tem como ponto de partida ele, perdeu toda a comunicação. Repito, as outras consequências, os outros erros, têm como consequência o entendimento do PowerPoint. Aí eu preciso repetir: PowerPoint é um recurso visual para o ouvinte, não é um roteiro para o professor ou palestrante. Repito, pode até ser usado como roteiro e a gente não vê problema nisso. O problema é quando você prepara uma palestra, você elabora uma apresentação, tendo como ponto de partida o professor palestrante. Repito, quem começa a roteirizar uma palestra, uma apresentação no PowerPoint, pode incorrer em falhas gravíssimas. Repetimos, PowerPoint é um recurso visual para o ouvinte, não é um roteiro para o professor ou palestrante. Palestrante desenhista. Eu participei, na verdade, de uma palestra muito técnica. E no meio da palestra, usando um quadro branco, o palestrante, ele programou isso, tá? Ele programou isso. Ele resolveu desenhar lá um dispositivo muito técnico, uma peça lá. Ninguém conseguiu entender o desenho. Eu estava lá, os técnicos da área não conseguiram nem entender, e muito pouco visualizar, porque era muito distante. Ele desenhou muito, muito pequeno e de uma forma nada clara. Eu falei para ele, no final, né, professor, o senhor não tem a foto aí, você não tem uma imagem? Ah, tenho sim, você tem uma foto, uma fita? Tem. E por que que você não fez isso? E era um dispositivo, tipo uma peça mecânica, peça de um motor que
funcionava, ele estava apresentando o funcionamento de um equipamento, de um dispositivo de um motor. Aí eu perguntei, por que que você tem essa peça, tem uma figura, tem um vídeo da peça funcionando. Falei, por que que você não trouxe a imagem? Uma imagem fala mais do que muitas palavras, mais do que 1.000 palavras? Não. Uma imagem em movimento fala mais do que 1.000 palavras. Inclusive, vou deixar aqui também como aula extra essa aula em videoaula. Uma imagem em movimento fala mais do que 1.000 palavras. Então, hoje existe aquela máxima, né? Uma imagem fala mais do que 1.000 palavras. A neurociência tem chegado à conclusão que uma imagem em movimento tem um apelo, um apego, uma abordagem muito maior. Então, eu falei para ele, por que que você não fez isso? Ele errou ali na sua apresentação, esqueceu do objetivo. O objetivo é alcançar o aluno. Eu devo fazer uma palestra, preparar uma palestra de tal modo que o aluno identifique. Quando nós fazemos a pergunta, qual o objetivo da tua palestra? Aí ele falou, o objetivo da minha palestra é ensinar. Não, não, começou errado. Quando o professor palestrante, quando eu monitorando ou mentorando, né, alguns palestrantes, e eu pergunto, qual é o objetivo da sua palestra? O objetivo da palestra é apresentar os recursos, o objetivo da palestra é ensinar. Está tudo errado. Quando você fala ensinar, quando você fala apresentar, isso é a ação do professor. O objetivo não é a ação do professor. O objetivo é a ação do aluno. Qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que o aluno identifique, o objetivo é fazer com que o aluno compreenda as três modalidades da culpa. A finalidade, o objetivo da aula é quando o aluno diferencia as modalidades da culpa, negligência, imperícia e imprudência. Então vamos lá. O objetivo nunca é partindo do professor. O objetivo de uma apresentação, o objetivo de uma aula é alcançar o aluno. O que que você quer que o aluno faça após esta apresentação? Essa apresentação é para vender. Qual o objetivo da sua apresentação? O objetivo da minha apresentação é vender esse produto ou esse serviço. Está incorreto. O objetivo dessa apresentação é fazer com que o cliente compre o meu produto ou serviço. Parece simples essa diferença, mas não é. Tem aí um abismo de diferença. Repito, toda e qualquer palestra, toda e qualquer aula tem como ponto de partida o aluno. O que eu quero que ele faça após a minha apresentação? O que eu quero que ele entenda após a minha apresentação? Qual é a conduta, o comportamento? Então, o que o aluno vai ter que fazer? Aí, em cima daquilo que ele tem que fazer, eu vou roteirizar e também criar o PowerPoint. Repito, parece uma coisa simples, mas não é. Eu tenho um módulo, um curso de, no nosso curso de oratória e comunicação e também no nosso curso de técnicas de ensino, eu tenho um módulo onde eu falo só sobre os objetivos, que não é tão simples assim, embora pareça. Quando aquele professor, melhor, aquele renomado palestrante falou que ele não usa recursos visuais, eu fiquei com medo, porque talvez ele não entenda o objetivo. Aí eu pergunto, será que os alunos todos estão visualizando o que ele está falando? É possível que um professor, apenas falando, consiga fazer com que os alunos, além de escutar, possam também ver e sentir o que o professor o palestrante está falando. Mas isto é para poucos. Fazer com que uma pessoa visualize ou sinta o que está sendo transmitido, isto é uma ciência, é uma arte que é sim possível e é para poucos. Então, objetivo do PowerPoint ou do recurso visual. É um recurso visual para o ouvinte, não é um roteiro para o professor ou palestrante. O objetivo é o ouvinte. E assim nós estamos acabando a aula de hoje. Hoje nós falamos sobre o objetivo do PowerPoint, ok? Lembrando
Nós vamos seguir o nosso roteiro e vamos falar sobre esses outros tópicos, como os princípios e fundamentos do recurso visual, e também com aulas extras e bônus, dando aí um complemento de outros assuntos, tópicos relacionados com aquilo que nós estamos falando. E assim, hoje, nós já caminhamos identificando os benefícios e as vantagens, e aí já estamos aprendendo algumas técnicas do PowerPoint para que possamos evitar os pecados capitais, tais como ler uma transparência. Tá ok? Também, lembrando que esse tópico, esse curso, ele é um curso feito isoladamente ou um módulo do nosso curso de técnicas de ensino e também de palestras e até mesmo nosso curso de copyright, onde nós vamos também ter alguns bônus e aulas extras voltadas à neuropsicopedagogia, estilos de aprendizagem. Próxima aula, cena do próximo capítulo, identidade. Quão importante é esse assunto, ok? Lembrando, fazemos aí um convite para participar dos nossos cursos no professorcalazans.com.br. No nosso site você tem ali as orientações e informações de vários cursos. E participe dos nossos grupos e seja um assinante. Sendo um assinante da Academia de Comunicação e Oratória, você tem acesso a vários cursos, mentorias e muitos outros vantagens e benefícios. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.